Não tem como começar diferente. Não tenho como começar de outra forma, se não for me derramando na presença de Deus. Pela grande, pela rica, pela ímpar oportunidade de estar aqui, de sair da telinha para estar assim, em contato físico, olho no olho, e ser realmente quem somos. Não é verdade? Graça e paz, igreja. Bom dia. Quero dizer que é um prazer assim imensurável. É inexplicável contar em palavras, né? Pela grandeza, pela inerrante vontade de Deus, de estarmos juntos, num só propósito, num só foco, né? Vendo assim rostinhos que a gente contemplava só em tela, né? E hoje nós podemos olhar um no olho e dizer assim: eu pensei que era assim, mas é diferente. Eu pensei que você era desse jeito, mas é diferente. Mas temos a mesma essência. O Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo fazendo a junção do juntamento para tão somente ser glorificado e exaltado na beleza da sua santidade. E isso é de um coração humano assim, sem ter palavras. Louvado seja Deus. E quando eu ouço, se é para cantar, é para a glória de Deus. Se é para pregar, é para a glória de Deus. Se é também para vir a Petrolina, é para a glória de Deus. E que tudo seja tão somente para a glória de Deus. E eu conversando com Neide, conversando com Dilândia, né? E comentando: gente, como eu estou nervosa. E Dilândia dizia: não acredito, você nervosa? E hoje pela manhã, quando eu estava orando, o Senhor disse: não é nervosa por estar, é porque o meu temor e o meu tremor tem que estar em primeiro lugar. E eu entendi que eu não vim aqui para falar de mim, eu não vim aqui para mostrar eu. Mas eu vim aqui para compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. Quero agradecer primeiramente ao Senhor, agradecer a Glauber, agradecer ao pastor, agradecer aos irmãos, né? Porque eu sei que nós oramos uns pelos outros, né? Sei também que muitos gostariam de estar aqui, mas não puderam vir. Pelo menos na minha cidade éramos 11, né? E chegaram só 4, né? Infelizmente surgem os empecilhos de chegarmos àquele lugar onde nós fizemos planos. Mas também nós conhecemos a soberania de Deus e a vontade dele é que prevalece, né? E creio que não faltará oportunidade. Porque Deus é aquele que Ele nos dá oportunidade no tempo oportuno dEle, não no nosso. Então esse foi o nós 4. Mas haverá tempo para aqueles que sentiram o desejo no coração de estar aqui. E Deus, Ele conhece o meio do teu coração e ainda realiza sonhos. E eu ministrando esses dias todos que Glauber disse que eu ia ter oportunidade. Eu disse: mas menino, eu ia para lá conhecer, eu ia para lá me juntar, eu ia para lá me alegrar. Esse homem vai me dar a oportunidade de ministrar. Eu não sei ministrar, não. E ele: vai, irmã, vai dar certo, né? E esses dias todinhos, gente, eu me preparando, eu buscando, né? E consegui uma palavra. Gente, mas a soberania de Deus, meu Deus, que coisa linda. Por isso que eu estava me derramando ali. Porque de tudo que eu estudei, de tudo que eu colei, que eu gosto de fazer umas colinhas, quando eu cheguei aqui, o Senhor ministrou algo diferente no meu coração. E eu não posso deixar de fazer aquilo que papai manda. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. E eu quero compartilhar com os irmãos em 1 Samuel. Aleluia. 17.
Glória a Jesus. 1 Samuel, capítulo 17, verso 41. Que diz assim: O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que se levava, o escudo, ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoa Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne a aves dos céus e a bestas do campo. Porém, Davi disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia. E o versículo que o Senhor ressaltou no meu coração: e saberá toda esta congregação, e saberá todo este lugar, e saberá Macau, e saberá Petrolina, e saberá a Batista Missionária, e saberá a Batista Nacional, a qual eu congrego, que Deus ainda salva. Louvado seja Deus. E quando Rose ministra, Rivaio fala, louvor entoa, o Senhor vai falando, vai dispensando, vai ministrando. Louvado seja Deus. E o Senhor ministrava no meu coração: você crê que eu ainda salvo? Você crê que eu ainda faço? Você crê em tantas coisas, em tantas palavras, em tantas oportunidades, em tantas pessoas, mas você crê que eu ainda continuo o mesmo? Você crê que eu ainda sou aquele que restauro? Você crê que eu ainda sou aquele que salvo? E saberá todo aquele que te conhecer que eu ainda sou o Deus que faço o impossível na sua vida. E como nós somos conhecedores da palavra do Senhor e sabemos o percurso, sabemos o processo deste menino, sabemos do decorrer de tudo que esse menino passou, mas o que me chama a atenção nessa leitura, nesses versos, é o mesmo que talvez na minha e na tua vida tenha chamado alguma atenção. A disposição, a coragem, a garra, não teve empecilho, louvado seja Deus, e assim deve ser eu e você, na obra do Senhor, fazendo para o Senhor. Por quê tudo isso? Por quê? Porque é necessário que se haja o processo. A gente tem falado tanto ultimamente em processo, em tempos diferentes, em tempos difíceis, em tempos impossíveis, em tempo de pandemia, em tempo que não houve isso, em tempo quase que eu não cheguei, tempo quase que eu não conseguia. Se levantaram tantas coisas para que nós tivéssemos desistido. Mas o Senhor, Ele ainda é o mesmo. O Senhor ainda, Ele continua, posso dizer assim, no processo de salvação, porque é de fé em fé, de glória em glória, é de persistência, é de insistência, é de perseverança. É por isso que eu e você nessa manhã estamos aqui. Porque menino, ou já adulto, ou já ancião, ou já criança, temos essa mesma perspectiva de vida, de olhar para aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, para que nós não desistamos. E com Davi não foi diferente, que Davi era um menino, a palavra diz muito bem que era um menino, 17 aninhos, poderia muito ter desistido, porque obstáculos não faltaram para Davi desistir.
Louvado seja Deus. E quando eu olho e volto a alguns versos, também no capítulo 17, agora no 12, Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem, já velho e adiantado de idade, entre os homens. Foram ele 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. A palavra é muito clara quando ela nos diz que este menino, ele era o menor. Este menino, talvez alguns olhassem e percebessem que ele não tinha nada para vencer nada. Justamente uma guerra. Muitas vezes alguém olha para mim, para você, e vê os obstáculos que acontecem na nossa vida e diz: esse não vai vencer, esse não vai ganhar, esse não vai conseguir, é tão pequeno, não tem finança, não tem condições, não tem isso, não tem aquilo. Ei, queridos, para Deus fazer na minha e na tua vida, nós não precisamos nada disso. Porque Deus, quando Ele tem algo dispensado sobre a mim, sobre a tua vida, independente do que eu tenha ou deixe de ter, Ele faz e ponto. E acabou. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não tínhamos condições de estarmos aqui, nem financeira, louvado seja Deus, nem espiritual, eu posso dizer. Porque se levantaram muitas coisas, mas quando a enfermidade bate na nossa casa, quando a enfermidade se aloja em um dos nossos, quando a enfermidade diz: eu estou aqui, é para que o nosso chão se abra. E nós não temos condições de lutar contra a enfermidade. Porque muitas coisas nós até podemos conseguir fazer. Conseguimos um dinheiro emprestado, conseguimos alguma coisa que alguém pode nos favorecer. Mas, querido, há coisas que nós não temos condições porque nós não temos força. Porque a força maior é a força do braço do nosso Deus. E quando a enfermidade chega no corpo de alguém, nós não temos condições. Porque o nosso Deus, Ele é que é o soberano. Ele é que é o médico dos médicos. Ele é que é o médico por excelência. Não é eu nem é você. E isso angustia o coração. E eu comecei a observar todo esse contexto, toda essa história. E eu disse: Senhor, como é que eu vou chegar àquele lugar? Caiu um enfermo, cai outro também. Na minha casa somos 8. Quase ninguém. Eu preciso falar isso aqui porque está dentro do contexto. Eu casei, fui morar numa casa. Depois de 2 anos eu engravidei. Enjoei a minha casa na minha gravidez. Meus pais, como sempre, pais acolhedores: venha para aqui. E eu fui, eu e meu esposo. Minha filha vai fazer 20 anos. Faz 20 anos que eu moro com os meus pais. E agora que eu não saio, porque eles estão dependentes de mim. Aí minha irmã casa. Aí minha irmã não dá certo. Aí minha irmã nós acolhemos com uma filha. Hoje a filha vai fazer 14 anos. Então moramos todos juntos, nunca nos desligamos. E agora meu pai e minha mãe estão enfermos, então não tem como nós sairmos e abandonarmos os... né? Então estamos todos reunidos. Então quando acontece uma coisa com algum destes, todos nós estamos debaixo daquilo que aconteceu. Então são esses um dos motivos que eu poderia não estar aqui. Mas aí Deus, quando Ele começa a observar que nós não temos força, que nós somos o menor, que nós não temos condições, que nós precisamos, talvez, alguém dizer: use a arma, use as armaduras, ou use a roupa, ou use alguma coisa de alguém para que você possa conseguir alguma coisa. Aí Deus diz: não, você tem a sua identidade, você tem o que é seu por direito e ninguém toma. Você vai aonde eu constituir que você chegue, mesmo que você diga, como muitas das vezes quando eu vou ministrar, eu digo: Senhor, eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não sou nada. Mas eu sirvo a um Deus que tem tudo, que pode tudo e que é. Deus é aquele que é. Eu não sou nada, nem você, mas Deus é. E ponto. E quando Ele decide alguma coisa na minha e na sua vida, não tem ninguém, não tem força, não tem obstáculo, não tem enfermidade, não tem alguma coisa que tenha se levantado na minha e na sua vida que impeça aquilo de Deus fazer. E quando eu começo a observar essa história deste menino,
que era só um entregador de alimentos. Quando a gente vai discorrer nos outros versos, a gente observa que o pai manda que ele vá deixar alimento para os irmãos. E prepara-se ali uma cesta, com queijos, com comidas deliciosas, com comidas que nós gostamos. E ali sai Davi no percurso de se chegar àqueles irmãos, para que tão somente eles sejam alimentados. Porque é assim, né, irmãos? Muitas vezes a gente sai para fazer alguma coisa, para alimentar alguém, para que alguém se erga através da nossa vida, para passar naquele percurso, para percorrer naquele trajeto. E muitas vezes nós, quando chegamos naquele lugar, não deixamos de fazer o que foi proposto. Mas aí nós somos usados de forma diferente. Nós somos usados de forma que Deus tem preparado para que nós sejamos. E é isso que eu observo em Davi. Davi foi no propósito tão somente de abençoar os irmãos, de chegar lá e fazer aquilo que o pai tinha mandado. E quando Davi chega naquele campo, quando eu e você chegamos no campo preparado, que Deus tem determinado para mim e para você, nós muitas vezes nos surpreendemos. Porque Deus é assim. Deus, ele não trabalha como eu e você. Deus não pensa como nós. Deus não faz como nós. Deus faz além do que temos pedido ou pensado. E prepara trajeto, e prepara pessoas, e prepara lugar, e prepara ambiente, para que tão somente se manuseie de mim e de você. Mas aí, se é para pregar, é para a glória de Deus. Se é para levar alimento, é para a glória de Deus. Se é para abençoar, é para a glória de Deus. Aí é isso que Deus se manuseia de mim e de você. Aí muitas vezes nós questionamos, nós perguntamos, nós indagamos. Quantas vezes, queridos? Por que eu? Eu não sei falar. Eu não sei nada. Senhor, por que eu? Senhor, cadê a teologia? Senhor, cadê o entendimento? Cadê a inteligência, Senhor, que não chega? Aí o Senhor vai e brada. Disseste bem, filha. Não sabes falar. Não tens nada para dar. Mas algo encontrei em ti. A disponibilidade de fazer aquilo que eu te ordenei. Então, Senhor, se responsabilize. Porque se eu tivesse condições, se eu tivesse poder, eu tinha feito por mim. Eu fazia pelos meus. Eu agiria já na minha situação, estaria tudo sob controle. Mas eu sou dependente daquele que me chamou. Mesmo sem estudo, a qual os homens muitas vezes requerem de nós. Mesmo sem tanta sabedoria, porque eu sou humana. Mesmo sem tanto, ou sem tanta eloquência. Mas é dessa forma que Deus usa a mim e usa a você. E eu comecei a compreender neste percurso de Davi, trazendo para a nossa realidade, que nós não precisamos de muita coisa, para que tão somente a glória do Senhor se manifeste, ou seja vista através da nossa vida. Porque quanto mais simplicidade, mais o Senhor se agrada. Quanto mais forma de falar, o Senhor se agrada. Sei que não é de qualquer jeito, nem muito menos de qualquer forma. Mas é do jeito de Deus, da forma de Deus, no percurso de Deus, nos projetos de Deus, no caminho que o Senhor tem colocado eu e você, e os processos. Ah, queridos, se nós fôssemos desistir por causa dos processos. Ah, Jesus, louvado seja Deus. Porque há processos, queridos, que são processos de morte. Talvez não física, mas espiritual. Porque muitas vezes nós olhamos para aquilo que Deus permite e nós ficamos de forma diferente, querendo desistir, querendo se amedrontar, querendo dizer que eu não sei, mas Helene sabe. Nós nos menosprezamos muito rápido. Talvez se eu estivesse no lugar de Davi, não, eu sou muito novo. Eu sou muito pequeno. Não tenho condições de levar, de fazer esse percurso. Mas Davi, ele vivia naquele campo. Ele vivia diretamente fazendo aquele serviço. Ele conhecia aquele lugar. Ele sabia dos trajetos. Ele sabia como chegar até os irmãos. Mas o que me admira em Davi é que além dele saber de todas essas coisas, ele chegou. Ele foi.
A primeira parte ele cumpriu. Ele chegou com os alimentos. Eu não sei o que é que Deus tem mandado você levar. Eu não sei se Deus tem dito assim, leva o queijo, leva o pão, leva a digníssima e errante palavra. Não sei para onde Deus tem colocado na sua vida o destino, mas não pare, não desista, não recua. Avante. Aí alguém pode dizer assim, como muitas vezes eu tenho dito, mas você não sabe o que eu estou passando? Você não vive o que eu estou vivendo? Não vive o que eu estou vivendo? Louvado seja Deus. E aí, somos diferentes? Se temos a mesma essência? Ah, queridos, se Ele é por nós, quem será contra nós? Se Ele tem mandado, se Ele tem direcionado, mas nem sempre tem sido fácil fazer aquilo na direção do Senhor. Louvado seja Deus. E eu comecei a perceber, eu comecei a entender. Davi, porém, voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai de Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te para que vá a teus irmãos um efa deste grão tostado e 10 pães, e corre para levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000. E visitarás teus irmãos, a ser-lhes como eles vão bem, e tomarás o penhor. E estava Saul e eles todos os homens de Israel do vale do Carvalho, pelejando com o filisteu. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas à guarda e carregou e partiu. E partiu. Eu amo essa palavra, partiu. Porque aqui ela não somente ela não fala partir para ir ali na esquina, partir para ir ali entregar alguma coisa ao vizinho. Ela fala que você partiu. Mas partiu para onde? Partiu para o quê? Aí eu e você podemos analisar, partimos para o processo. Partimos para aquilo que Deus já tem colocado e determinado na minha, na sua vida. Partimos para fazer o percurso, que não é fácil caminhar no processo para se chegar ao propósito. Porque assim como se levantou na vida de Davi, se levanta na nossa. Davi foi surpreendido porque quando chegou ali, viu aquele povo todo reunido, conseguiu contemplar os 2 exércitos na linha de frente para si, posso dizer nas palavras de hoje, se galfiarem. Eu fico imaginando Davi numa cena dessa, assim como eu e você, muitas vezes quando chegamos no nosso ponto, achando nós que vamos conseguir e se levanta. Porque aqui é bem declarado que era o gigante Golias. O contexto todo de Davi só se fala no gigante. Mas quando eu observo a história de Davi e vejo que ele olha para esses 2 confrontos, esses 2 exércitos que estavam prontos a fazer aquela guerra, eu observo o quanto Davi foi usado pelo Senhor. Queridos, o que eu quero deixar hoje para a gente, através dessa mensagem, é como você tem se comportado no trajeto. Como você tem reagido a esse trajeto. Como você tem colocado em prática o que Deus já te deu no trajeto. Porque eu já tentei sair do trajeto. Eu já tentei desistir. Eu já disse que não ia mais. Eu já disse que não sabia. Deus, senta aqui. Deus, o Senhor sabe que eu não sei, que eu não posso, que eu não tenho, que eu não vou. Aí Deus diz, você pode, você tem, você vai, porque eu sou. E isso, queridos, não é de se receber de qualquer forma, a gente treme. Porque não é Damião que está me dizendo, você vai.
Não é Vera que está dizendo, você tem condições. É o soberano, é o poderoso que ministra para mim e para você. Você pode, você tem e você é por causa de mim. Porque eu sou na sua vida. Porque você não é diferente de Davi. Porque se levantam obstáculos na sua vida. Em tempos difíceis, tempos diferentes da época de Davi para hoje. Talvez hoje seja até piores do que antes. Porque antes, nós podemos observar muitas coisas que Davi passou. Mas ele chegou. E hoje nós observamos que são os próprios, muitas vezes, irmãos que nos impedem de ir. Não tem como não falar nisso. Porque a nossa vigília, o tema é quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Como é que eu, irmã, sabendo que Damião tem que fazer um percurso, vou impedir ele de levar a cesta com queijo? Como é que eu posso saber que você está necessitado de alguma coisa, ou até mesmo sentar à mesa, e eu não posso sentar à mesa com você porque eu não posso olhar no teu olho? Aí Deus nos chama, nos junta, nos reúne para dizer assim, ei, independente dos obstáculos, independente do percurso, independente da cesta de queijo, independente para o lugar que você vai, eu preciso que você esteja em comunhão. Porque quando Davi chega naquele lugar, que nós vamos descorrendo nos outros versos, nós observamos que os próprios não deram conta. Acharam que Davi era um qualquer um. Achavam que Davi não conseguia. O que você está fazendo aqui, Davi? Você não pode nada, Davi. Você não tem o que oferecer, Davi. Você não pode fazer nada diante dessa situação, Davi. Vieste só curiar? Vieste só observar? Vieste só ver o que vai acontecer? Aí o inimigo da tua alma diz assim, tu não consegue, tu não pode, tu não tem condições para isso. Oh, Jesus lindo. Mas o Deus a qual eu e você servimos, este tem o poder de levar eu e você aonde Ele quiser, aonde Ele proporcionar, aonde Ele quiser nos usar, aonde Ele vai se manusear da situação para fazer de mim e de você o que Ele quer fazer sobre esta terra. Aleluia. E eu dizia, Senhor, mas eu não vou falar nada disso. Eu queria falar outra coisa, Senhor. Passei a semana toda estudando. Aí o Senhor disse, você não veio de lá para cá para mostrar o estudo. Você não veio de lá para cá para mostrar o que você acha, o que você pensa, o que você quer. Você veio para cá para ser instrumento, para alimentar a minha igreja com a palavra a qual ela está necessitando. Portanto, o processo pode estar agitado. Portanto, o processo pode estar sendo duro. Portanto, o processo pode estar te deixando tão entristecido com o que Deus quer que você faça. Mas é necessário, é preciso. Varavante, porque Deus vai te manusear, vai se manusear de você. É no trajeto, é no processo. Quando você observar, você vai estar sendo aquele que possa levar queijo para os irmãos. E quando eu começo a entender tudo isso, quando eu começo a ver tudo isso, é tão somente para que os irmãos vivam realmente em união, em comunidade, em fazer pelo outro, não só pelos de fora, mas a começar pelos da casa.